Oi, gente. Oi, pessoal. Francine Ferragutti entrevista. Você, espectador, estou super feliz com esse programa. Hoje, recebendo uma pessoa muito interessante, Maurício Conte, 97 países visitados, muitas curiosidades. Daqui a pouco a gente volta com ele. Agora vamos escutar um pouquinho do músico da Rockstrada, Rafael Pompeu. Quantas vezes você parou pra pensar em você? Pela sua cara nem precisa responder. Você anda distante, com um olhar muito longe, tão longe que nem você percebeu. Eu não sei de nada, mas preciso te chamar. Não vejo seus pés embaixo dos seus joelhos. Procuro um abrigo, um lugar pra ficar escondido. Pergunto pra você e a resposta é o olhar perdido. Eu ando na chuva e não consigo me molhar. Eu não sigo a vida sem o teu olhar. Porque você não muda e vem me procurar. A felicidade chega no piscar. Eu ando na chuva e não consigo me molhar. Eu não sinto a vida sem o teu olhar. Porque você não muda e vem me procurar. A felicidade chega no piscar. E o que fazer com seu olhar perdido? Confesso, eu queria ser muito mais que um amigo. E o que fazer com seu olhar perdido? O que fazer pra ter você aqui comigo? E o que fazer com seu olhar perdido? Confesso, eu queria ser muito mais que um amigo. E o que fazer com seu olhar perdido? O que fazer pra ter você? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rogério Rissato. Queria fazer o convite para você hoje em mudar seu sorriso, transformar a sua vida. Teu sorriso não é simplesmente a tua boca, é a sua vida. Venha para cá, venha para a Multiclínica, que a gente, por diversas técnicas, All-on-4, lentes de contato, clareamentos dentais, temos tudo o que você precisa, uma grande equipe para atender com a maior satisfação. Agende a sua consulta que teremos o maior prazer em recebê-los. Maurício, conte a sua viagem. Quanto você deve ter escutado esse pedido, que inclusive originou num canal incrível no YouTube. Não sei se vocês conhecem, convido vocês a seguirem. Maurício Conte, conte a sua viagem. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, antes de mais nada. É uma satisfação estar aqui falando de um assunto que sempre me animou bastante a fazer e a conhecer os países, o mundo, o Brasil em si. Então tem muitas belezas, tem muita coisa que a gente pode propiciar para os teus espectadores. Olha, ele tem a vida e as viagens dos nossos sonhos. 97 países visitados, 27 cruzeiros, é dentista, professor, viajeiro,
profissional. Ele fala, não, quase profissional. Para mim, ele já é PhD em viajar. Maurício, conta pra gente, como começou essa paixão? Quando? Bom, primeiro de tudo, quando pergunto assim, de onde que vem essa história, por que esse gosto por viagem, eu costumo brincar o seguinte, você conhece alguém que não gosta de batata frita? Acho que todo mundo todo mundo gosta de batata frita, né? Então, todo mundo gosta de viajar. Lógico, tem as suas exceções, as pessoas que têm as suas fobias, os seus medos, as suas restrições, mas de uma forma geral, todo mundo gosta de viajar. Se você fizer uma brincadeira, ou todo mundo já fez essa projeção, se um dia eu ganhar na Mega Sena acumulada, se eu ganhar no bolão, né, se eu for chamado para o Big Brother e ganhar 1,5 milhão e ainda 24 milhões de seguidores, eu vou estar com a vida feita. Se você começar a enumerar o que você vai fazer quando você ficar milionário nessa projeção de ganhar alguma coisa, com certeza viajar vai estar entre as 5 coisas que você vai querer fazer da tua vida. Sei lá, você vai ter que querer a sua casa, construir a casa do seu sonho, comprar a casa dos seus sonhos, carro, bem para sua família, né, melhorar seus negócios, alguma coisa assim. Mas, enfim, viajar vai estar entre esses grandes desejos. Então, todo mundo sonha e a gente consegue realizar. Viajar, eu acho que é uma lembrança através do tempo, né? Sim. São cheiros, sensações, Sim. experiências. Sim. Uma coisa, eu acho que vocês têm vontade de saber, eu tenho muita. Em que momento você se deu conta que você não viveria mais sem viajar? Fala, agora... Legal. Já era. Fui mordido pelo... Mordido pelo bichinho de querer viajar, querer conhecer. Na verdade, não tem um momento específico, né? Na verdade, você fala, como é que você resolveu se dedicar a conhecer, a viajar? É mais ou menos como você chegar para alguém que abraçou uma profissão, seja ela um médico, um padre, alguma coisa, e falar assim, quando você resolveu ser o que você é hoje? Não existe um momento, existem vários momentos que te levaram àquela situação. Então, eu posso enumerar alguns deles. Tá? Primeiro deles é uma situação até familiar. Meu pai era dentista, eu sou dentista de formação, minha mãe era professora, a gente aproveitava as férias escolares para a gente conhecer algum lugar em família. Então, as minhas lembranças mais antigas de infância e pré-adolescência é de chegar nas férias e já ter meu pai e minha mãe falando, não, agora nós vamos passar as férias no Rio de Janeiro, nós vamos pegar a família e vamos para tal lugar, nós vamos para o sul do Brasil, nós vamos para Foz do Iguaçu. Então tinha essa expectativa de planejar a viagem, de programar a viagem e de efetuar em si. Então já começou familiarmente. Aí aconteceram outras situações. Eu tive, aliás, isso é bacana isso. Acho que muita gente lembra, hoje está na moda de falar de séries, né? Séries de televisão e tal. No meu tempo de mais mocinho, a gente falava que eram os enlatados. Acho que todo mundo lembra, pelo menos o pessoal mais velho, de um enlatado, de uma série que era do Kung Fu. O Kung Fu era o David Carradine, ele era chinês, migrava para os Estados Unidos, para o Velho Oeste americano, e aí ele ficava com as artes marciais, com o Kung Fu, e sempre se metendo em conflitos, em confusões, mas para o lado do bem e tal. Mas por que eu estou falando isso? Porque todo episódio tinha um momento do flashback, em que ele estava lá, aí ele passava pela cabeça dele um ensinamento do mestre Shaolin dele, e aí vinha o mestre Shaolin e falava assim, meu pequeno gafanhoto, veja, você precisa fazer isso, fazer aquilo. Então, eu estou dizendo isso porque a gente tem alguns ídolos ou algumas pessoas que tiveram muita importância na formação do caráter da gente. Uma delas, eu já falei isso para outras pessoas, eu tive uma professora de ensino primário, professora de História e Geografia, deu aula para muita gente aqui em Socorro, professora Odila Feres, e ela dava aula, isso, veja bem, isso década de 70, o que a gente hoje faz com data show e PowerPoint, ela fazia usando slides de projeção, e ela usava para contar a história da humanidade
muitas vezes fotografia das viagens dela. Então você imagina, para uma criança ficar vendo aquelas fotos, ela ia falar de geografia, de repente ela ia falar de fiordes ou de geleiras e mostrava fotos dela nas geleiras da Patagônia, os fiordes da região dos Andes. Então isso causava um impacto muito grande. E eu tive a felicidade de fazer algumas viagens memoráveis. Eu me lembro que eu estava próximo do Polo Norte, próximo do Círculo, eu estava no Círculo Polar Ártico e tinha uma estação de correio e eu mandei um cartão postal para ela, né, agradecendo isso. Então eu tenho isso guardado, eu tenho isso em fotos que eu enviei, e quando eu cheguei de viagem eu recebi a ligação dela dizendo que tinha recebido esse cartão postal vindo da Lapônia, do Círculo Polar. Chique, muito o bacana. cartão chegou antes de você. Viagens longas, né? Chegou. E Legal. por coincidência, nessa viagem eu estava com a minha irmã, e essa história do cartão nasceu porque a gente começou a discutir sobre viagens, a falar, bom, por que você gosta? A gente brinca, tem uma brincadeira familiar, que se juntar as viagens da minha irmã, meu cunhado, minha e da minha esposa, dá o mapa mundi. Né? A gente Aqui, ó, aprende, por isso que hoje dá o tem globinho, um mapa. dá o globinho. E aí a gente pegou e chegou nesse denominador comum, que a Dona Odila teve uma formação, uma importância muito grande na formação da gente. Então, outra situação também familiar, eu tive um tio meu, José Carlos de Moraes, mais conhecido como Tico Tico, ele era o repórter da Bandeirantes, ele faz parte da criação da televisão no Brasil, ele é citado no livro, no Chateau, e você imagina, eu criança, eu tinha dentro de casa um tio que nas reuniões de família trazia um projetor de filme Super 8 para passar na parede da sala da casa, com um vídeo que ele fez com a inauguração da Disney. Ele teve na inauguração da Disney. Você imagina, uma criança ver o tio que foi na inauguração da Disney, que entrevistou o Kennedy. Então, essas memórias da infância, ou seja, nós somos hoje o reflexo de todas as experiências que a gente teve, positivas, negativas, então isso vai moldando o nosso ser, nossa existência, o nosso caráter. Então eu tive todas essas situações que me levaram a gostar e a querer e cada vez conhecer mais. Mas você perguntou qual a data específica. Tem uma situação interessante que eu já contei isso para você. Serve para mim como terapia isso, ou serve para acalmar. Eu fui, além das viagens normais de turismo, a gente vai muito para evento esportivo, a gente vai falar sobre isso. Já fui para a Copa do Mundo, já fui para algumas Olimpíadas, e a primeira Copa do Mundo que eu participei foi a Copa de 2006 na Alemanha. E foi uma experiência fantástica, foi muito legal, uma festa, foi muito joia, muito. Depois de uma outra viagem para a Alemanha, uma guia local, a gente conversando, ela disse que a Copa de 2006 teve uma importância muito grande para o povo alemão, para fazer com que eles se abrissem para os visitantes. A Alemanha está fazendo uma festa, receba os seus visitantes, era o lema deles. Então mudou até o comportamento dos alemães perante a recepção e tudo e tal. Mas foi uma experiência muito legal. Então eu fiquei 4 anos esperando chegar a Copa da África em 2010. E quando estava mais próximo da Copa da África, quando a gente já estava com passagem aérea marcada, com data de embarque e tudo, eu peguei o meu livro horário, né, a minha agenda do consultório, e marquei, fiz uma contagem regressiva. Na verdade, primeiro eu tinha programado na agenda, bom, a gente vai para tal lugar, fazendo planejamento. E aí, quando estava tudo planejado, eu fiz uma contagem regressiva. E aí isso virou um vício, porque o que acontecia? Quando eu estava num dia ruim, um paciente chato, alguma situação não bacana, tirava do sério, falava assim, não, hoje está esse dia ruim, hoje está esse perrengue, mas daqui a 30 dias, daqui a 32 dias eu vou estar em tal lugar. E aí virou mania, quer dizer, isso me acalmava, isso me deixava zen. E você faz isso até para as viagens mais curtas, assim, mais, entre aspas, simples, ou só para essas... Não, eu acho que... É que você viaja muito, sim, né? Não dá para fazer em todas. Não, mas dá. Na verdade, eu costumo brincar, Francine, que eu viajo pelo menos uma meia dúzia de vezes na mesma viagem. Porque eu acho que a gente começa a viajar quando começa a sonhar, quando começa a planejar. Então você vai aprender do local que você vai. A gente estava, antes de começar a gravar aqui, falando com o pessoal da equipe técnica sobre outras viagens, sobre os outros sonhos. Então, nesse momento, você já está começando a bolar ou a planejar a tua viagem. Aí você estuda sobre coisas interessantes para ver naquele local.
que comida que é típica daquele local que você quer conhecer, que você quer provar, o que tem de curiosidade daquela situação. Então você aprende. E aí você começa também a se planejar para tempo em cada local. Então isso vale a pena, isso vale para um final de semana na nossa vizinha Monte Verde ou Gonçalves que seja, e isso vale para ir para uma Copa da Rússia que a gente fica... Valorizar cada momento da Sim, nossa vida, sim, a sim, gente sim. nunca sabe. E essa emoção da viagem, eu acho que... Sempre vale a pena. E Sempre tira vale. você, faz você sonhar mesmo, né? Sim, eu acho que você consegue abstrair do teu cotidiano, do teu dia a dia ruim, às vezes, Sim. e falar, não, vamos para uma situação melhor. E aquilo que você falou, a gente tem que aproveitar o momento, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe, mais do que nunca, né? Sim. Com essa pandemia, com toda essa situação, a gente não sabe como nós vamos estar com saúde, como nossos familiares vão estar com saúde, o que nos aguarda no futuro é tão incerto. Todos nós esperamos que dias melhores virão, mas a gente não pode ter essa certeza absoluta de como será. Fé. Fé. Fé que virão. E aproveitando esse assunto chato, né? Mas você com a sua esposa na Irlanda, lockdown dos países da Europa. Sim. Como que foi isso nesse momento? Então, você falou na apresentação, dentista, professor universitário. Eu fui professor universitário até final de 2019. Em 2019 me afastei das faculdades e falei, bom, agora a gente pode até aproveitar, eu já viajava bastante, aproveitando feriados, férias escolares e tudo, agora a gente pode viajar um pouco mais. 2020, início de 2020, janeiro de 2020, nós fomos para a Alemanha. Da Alemanha a gente foi para a região dos Balcãs, antiga Iugoslávia. Fizemos vários países fora do eixo, vamos chamar assim, de tradicional de turismo. A gente foi para a Bósnia e Herzegovina, fui para Medjugorje, que é um centro de peregrinação católica. Foi muito bacana, foi muito emocionante. Para mim foi mais emocionante ainda, porque foi logo depois que eu tinha perdido minha mãe. Extremamente religiosa. Fomos para a Sérvia, fomos para a Romênia, já um país vizinho, enfim. A gente pegou janeiro e fevereiro de 2020, já estava começando o burburinho de um vírus que estava vindo, que estavam com medo que assolasse a Europa e tudo, mas até então tudo absolutamente tranquilo. Até Fronteiras então abertas. teve carnaval, né? Sim, fevereiro teve carnaval, começo de fevereiro voltei para o Brasil. Estavam os cruzeiros funcionando, fui com um casal de amigos nossos, que a gente é padrinho de casamento, fomos para Argentina, Uruguai, de navio, tudo tranquilo. Começo de março eu estava com a viagem programado para ir para Irlanda, eu ia fazer Irlanda, nós íamos fazer Irlanda do Norte, e de lá a gente ia para Islândia, a gente ia para Reykjavik. Tudo programado, tudo certo, beleza, voo marcado, hotel reservado, carro. E na véspera do meu embarque, eu saí daqui dia 5 de março, então já estava a situação complicada e eu preocupado. Ligo para o meu cunhado, que ia me encontrar na Islândia. Pneumologista. Tudo cirurgião ok. torácico, ou seja, da área. Cláudio, e aí, como é? Maurício, veja bem, você acabou de ver na entrevista do Fantástico, Drauzio Varela disse que é uma gripe como outras qualquer, ou seja, infelizmente a gente estava redondamente enganado, né? Não, vamos para lá, você vai para a Irlanda, eu te encontro daqui uma semana na Islândia, a gente faz Islândia junto. Falei, Cláudio, e se acontecer, né, lockdown, estão falando de fechar a Itália, já estavam fechando a Itália. Maurício, ele ainda brincou, né? Maurício, se der lockdown, a gente fica mais tempo lá. A gente, ao invés de conhecer só a parte sul da Islândia, a gente vai conhecer o sul e o norte da Islândia, fica mais tempo lá. Falei, bom, se eu que sou otimista, eu que sou tranquilo, né, estou preocupado, e ele que é o preocupado está me incentivando, vamos embora. E fomos. Cheguei na Islândia dia 6 ou dia 7 de março, peguei um carro, saí conhecer o interior da Irlanda, castelos, locais de gravação de Game of Thrones, né? Já que a gente estava falando de séries. Fui para a Irlanda do Norte, fui para Belfast, fui visitar estaleiro da onde foi construído o Titanic, muito legal, recomendo. Muito bacana mesmo. Que, aliás, já aproveitando o gancho, essa região de Belfast é uma região que estava decadente, uma região que estava abandonada, e por causa do sucesso do filme Titanic,
Olha, eu não Foi, sabia. foi totalmente revitalizada. A parte dos estaleiros, fizeram museus com o que já tinham tirado do fundo do mar, papapá. Então fizeram toda essa... E hoje é um ponto de talvez da capital de Belfast, capital da Irlanda do Norte, um dos pontos de maior visitação na capital, e muito bacana, com filmes, cinema 3D, muito legal, vale muito a pena. Voltamos para Dublin, Irlanda. Quando a gente chegou em Irlanda, no dia 16, véspera do St. Patrick Day, uma data importante para eles, que já tinha sido cancelado. Eles já falaram, não vai ter parada, não vai ter desfile. Porque... Eles lá já tinham parado. Quando a gente chegou, ainda estava confirmado o St. Patrick Day. A gente ia ficar até o dia 17 à noite para seguir para a Islândia. Já 3, 4 dias antes, não vai ter parada, pubs não vão estar abertos. Então o negócio começou a fechar. O primeiro sinal foi quando nós chegamos no museu e o museu estava com visitação restrita. E a gente teve que aguardar sair um pessoal para a gente entrar no museu. Falei, opa, o negócio está começando a complicar. Resumindo, dia 16, minha irmã me liga, Maurício, acabou de dar na internet que a Islândia fechou. A gente não consegue ir para a Islândia. E eu acho melhor você voltar porque o negócio está complicando, você vai ficar trancado para fora do país. Aí a gente remarcou o voo super correndo e voltamos, deixamos a Islândia em stand-by para quando voltar ao normal. A gente adiou, né? Aliás, esse é um termo que as agências de turismo falaram muito durante o ano de 2020, não cancele sua viagem, ela adia sua viagem. Então a gente adiou, ficou com o crédito dos hotéis que tinham sido reservados e pagos e deixamos isso para quando essa nuvem passar. Voltamos para o Brasil, mas assim, o voo já estava extremamente preocupante, porque daí sim era obrigatório já o uso de máscara, tinha gente com... Já tinha mudado o protocolo mundial de comportamento. Em uma semana. Aí voltamos e a gente já sabendo, já havia recomendação na época, tanto da Anvisa, do nosso Ministério da Saúde, como da própria Organização Mundial de Saúde, de quem viesse do exterior para guardar isolamento voluntário, ficar isolado em casa. Nós chegamos aqui dia 18 de março, dia 23 foi quando pararam as aulas no Brasil, quando começou, ou seja, nós ficamos do dia 18 até o dia 23, nós ficamos isolados em casa. Pedimos para a moça aqui, a nossa assistente, tirar as férias dela, já estava supermercado, quitanda, tudo em delivery, só que nós ficamos só do dia 18 ao 23, do dia 23 em diante não fomos nós, foi o Brasil que ficou fechado. E, graças a Deus, não positivamos em nada, não tivemos nenhum problema, mas vivemos de lá para cá, a gente achando que ia ser, né, quando falava assim, tem que cumprir quarentena, né? Quarentena, 40 dias, a gente achava um absurdo 40 dias. Eu achava que era 40 dias também. Não, eu fiquei contente quando me disseram que era 15 só, que era só até achatar a curva, depois ia ser tudo normal. Quarentena de jeito nenhum, e nós estamos aí há mais de um ano nessa situação e esperando que melhore. Enfim, forte. Ainda mais para quem gosta de viajar, né, cara? Complicado. Tá amarrado. Complicado. A gente tenta viajar. Lembra que eu falei que a gente viaja mais vezes na mesma viagem? Eu falei que a gente planeja tudo. Depois a gente viaja nas lembranças. A gente viaja organizando fotos, postando stories ou fotos no Facebook. Quando eu terminar a quarentena, a gente vai tentar conversar com o Maurício, ele vai falar assim, viu, daqui 2 anos. Volto daqui 2 anos. Sim, espero. Tomara que você... Como é que um anjo diga amém? Tenho certeza. Tomara. Eu quero perguntar uma coisa. Eu não quero falar de coisa ruim, eu só quero falar de coisa boa. Mas é muito curioso, porque ele viajou África, viajou América. Qual o país mais pobre você conheceu? Boa pergunta. Normalmente a gente fala das coisas boas, né? Aliás, é legal, a gente começa falando da parte chata, ruim, triste. Sim, porque... Aí depois a gente se levanta, né? Boa. Assim, eu acho que nós não conhecemos a pobreza. Sim. Veja bem, primeiro, antes de sair para o mundo, eu posso dizer que eu conheço bastante o Brasil. Então a gente pode falar, sabe aquela história, a gente conhece as mazelas da nossa família, a gente conhece as nossas... Então, primeiro, a gente tem as nossas mazelas,
Para mim foi muito impactante. As primeiras vezes que eu fui para o Nordeste de carro e você passava por pequenos vilarejos ou cidades à beira da estrada no Nordeste e via crianças que estavam ali com pás, enxadas na mão, tapando o buraco das estradas a troco de ganhar uma moeda que você literalmente jogava pela janela. Então eram situações, ou mesmo quando você parava o carro, vinham pedir se tinha uma bolacha, se tinha alguma coisa para comer. Então, O Nordeste brasileiro é... triste, complicado, uma região que carece ainda de muita assistência, sem dúvida alguma. Mas já que o foco é a gente falar de países, alguns que me chamaram muita atenção. Nosso vizinho, né, um país lindo, maravilhoso em belezas naturais, a própria Bolívia. A Bolívia é um país rico em turismo, em regiões, em natureza, vale muito a pena ser visitado, mas você vê muita mazela, uma judiação, muito animal solto. Eu que sou, a gente brinca que é cachorreiro, né? A gente vê muito cachorro solto, perdido, sem assistência, fuçando lixo, e muita gente também em situação de risco ou de miséria que necessita de mais assistência. Uma judiação. A Bolívia é um país extremamente sofrido, enfim, aí a gente vai entrar em parte histórica, o foco seria outro. Mas aqui na América do Sul, me chocou muito a Bolívia. E na África, que eu já tive algumas vezes, um dos pontos que me chamou mais atenção foi quando eu estava na Etiópia. A Etiópia é conhecida pela própria fome que aconteceu na Etiópia. Então a gente tem também um povo sofrido, um povo, uma pobreza que a gente não está acostumado a ver. Embora, posso gastar uns minutinhos para contar uma historinha rápida, tem uma historinha de um pai que vivia bem, uma casa boa, tudo e tal, e queria mostrar para o filho a importância, né, daquela vida que ele recebia. E levou esse filho para a casa do seu Zezinho, tá? Que era um cara que prestava serviço para eles. Não, filho, você vai passar o final de semana na casa do seu Zezinho. E levou o filho para a casa do seu Zezinho. Chegou lá, uma casa bem simples, não tinha luz elétrica, tinha os filhos dele e tudo. E o filho ficou sábado e domingo lá. No domingo o pai foi buscar e perguntou para o filho, falou assim, aí filho, como é que foi? Pai, um negócio super diferente, sabe? A gente, no nosso quintal, tem uma piscina. Eles lá, eles não têm piscina, não tem quintal. É um pastão, um gramadão, mas passa um rio no fundo. A gente foi nadar no rio, pai. Um negócio diferente. A gente em casa tem um cachorro, né? E eles lá têm 5, 6 cachorros, né? Que comem lá com eles e tudo. E a casa era diferente. A gente ia dormir e eu enxergava, junto com o filho do seu Zezinho, a gente ficava enxergando e contando estrelas. Eu nunca tive essa oportunidade na vida de ficar contando estrelas, né? E aí de manhã a gente acordou, eu fui tomar banho, né? E estava um calor danado e não tinha luz elétrica, então um banho gelado, um chuveiro, né? Saiu um cano de água, né? Mas foi um negócio diferente também, né? Mas ao mesmo tempo assim, né? Então a gente não tem a piscina aqui em casa, pô, eles tinham um rio e um quintal muito maior do que o nosso. A gente tem um cachorro, eles tinham 5 cachorros. Resumindo, ele virou para o pai e falou assim, nossa pai, a gente tem que ver como é que é a vida dos outros, né? Para ver como é que a gente é coitadinho, como é que a gente é pobre. Ou seja, o pai queria dar para ele essa experiência. Então, claro, a gente está falando de pobreza, a gente está falando de pobreza material, de miséria, mas vale a pena muito visitar a Bolívia. A gente estava antes aqui conversando, aliás, sobre Bolívia, sobre viagens, sobre isso. Então, vale muito, inclusive para conhecer a cultura deles, cultura culinária riquíssima, muito bacana. E na África, a Etiópia me chamou atenção pela quantidade de pedintes, de mazelas e tudo. Então, foi uma situação bastante triste que eu pude vivenciar dessa situação humana triste de se dizer. Da pobreza mesmo, sim, crua, extrema, né? Extrema, uma judiação. Eu queria saber já! 10 minutos, não! Vamos fazer um podcast? Eu gostaria que você nos contasse, Maurício, alguma cena muito impactante que você tenha presenciado desses países, nessa vivência Sim. sua. Tem várias situações que a gente olha aquilo, choca
e que você guarda para o resto da vida. Mas aconteceu uma situação que me marcou, que nos faz pensar muito. Eu estava em Lomé, que é a capital do Togo, também um país pobre, também um país da África. Estava eu com a minha esposa. É um país que originalmente é colonizado por franceses, então eu não falo bem francês, me viro com inglês. E aí, no hotel, eu pedi para um hotel arranjar um motorista que falasse um pouco de inglês para a gente se entender e me levasse a conhecer a capital do Togo, Lomé. Legal. Saímos passear, ele parou numa praça grande, Praça da Independência, praça que tinha um monumento, tudo, e a gente desceu para conhecer a praça. E aí tinha uma mãe grávida, com uma criança no colo, e um outro molequinho, um outro catatauzinho. E o moleque veio correndo na direção da minha esposa. Veja bem que nós éramos os diferentes lá, né? A gente, branco, num país, grandíssima maioria negra. Vocês eram estrangeiros de longe, né? Nós éramos os estranhos, né? Lá. E o moleque veio correndo e grudou na perna da minha esposa. Minha esposa é alta, loira, né? Grudou na perna. E eu achei aquilo estranho. Aí eu virei para a mãe e perguntei se eu podia tirar foto. Ela fez assim, tudo bem, peguei e tirei foto do menino. A minha esposa agachou, ficou da altura do menino, abraçou o menino abraçou o rosto dela, beijou a minha esposa, tudo e tal. E quando eu olho para a mãe estava fazendo assim, estava dando tchau para o menino e fazendo para o menino assim, do tipo, fica com ela. Vai embora. Gente do céu, aquilo, eu falo isso sério, me emociona, porque você imagina a mãe estava grávida, estava com uma criança no colo e estava pedindo para o menino, já que teve receptividade da turista, sim, de estar lá brincando, de receber e tudo, falou assim, vai com ela porque talvez ela te dê opções melhores de futuro, alguma coisa assim. Gente, foi assustador. E eu confesso para vocês, a gente estava no começo de viagem, na verdade a gente foi São Paulo, Lomé, era um voo que era São Paulo, Lomé, Addis Abeba, que o destino final nosso era o Cairo. A gente estava no começo da viagem. Se isso tivesse acontecido no final da viagem, eu acho que a gente tinha ido atrás para trazer uma criança dessa, para tentar trazer um pouco mais de alento. Sabe aquela história de o cara tentando salvar, todo mundo conhece essa história, né? Salvar a estrela do mar que tinha saído para fora d'água. Aí ele fala assim, tem tantos, tem milhares, né? Não, mas esta aqui, ela vai sobreviver, essa aqui vai ter o carinho que precisa. Eu cheguei a pensar nisso, mas era começo de viagem, a gente saiu de lá e essa imagem não sai. Eu tenho essas fotos e essa imagem não sai da minha cabeça. Então foi uma situação impactante de viagem que até hoje me emociona. Vamos ver. Cruzeiro, trabalho social, dica. Cruzeiro, beleza. Você falou na apresentação, eu fiz 27 cruzeiros. Eu acho muito... eu acho fazer cruzeiros uma forma muito inteligente de se viajar. Porque você vai para o hotel, desarruma a tua mala, põe ela dentro do armário, tem a tua cama, que você já se acostuma com ela, né? Aquela história de se acostumar com o travesseiro, você já tem o teu banheiro e o teu hotel muda de lugar. Então você sai, isso vale aqui para o Brasil, isso vale para a Europa. Você pega um cruzeiro aqui em Santos e no dia seguinte você está no Rio de Janeiro, ou em Búzios, ou em Ilha Grande, ou em Ilha Bela, e você sai para passear e você volta e tem lá teu quarto arrumado, a tua cama que você já está acostumado. Na Europa, então, nem se fala. Você sai de Dover, na Inglaterra, e no dia seguinte você está em Copenhague, na Dinamarca, no norte da Alemanha, em Arnemunde, você está em Tallinn, em Helsinki. Então eu acho muito bacana, acho muito legal. Eu só acho, a minha única crítica, ou seja, o meu único problema com o cruzeiro é que você tem o teu tempo pré-estabelecido. Você tem um tempo que você desembarca do navio e um tempo para voltar para o navio. Então eles costumam dizer que é turismo gourmet. Você vai para uma cidade ou para um determinado local e você só vai ver os highlights daquela região, daquela cidade. Se você quiser conhecer mais a fundo aquela cidade, mais a fundo aquela região, você vai ter que voltar com mais tempo e se dedicar mais àquele local. Eu já fiz algumas situações dessas. Eu fui para Helsinki, fiquei um único dia do cruzeiro, bacana, gostei da cidade, mas foi a cidade que serviu de base para uma situação que eu contei para você, que daí a gente foi de Helsinki para o Círculo Polar. Então, tivemos essa oportunidade.
E tem várias opções de cruzeiro que você pode fazer, tanto aqui no Brasil, Europa, Caribe, nos países do leste asiático agora tá muito. E é uma indústria que, já que nós estamos falando, não tem como não falar disso, nós estamos em plena pandemia, é uma indústria que está passando por um momento muito complicado, porque você tem que juntar muitas pessoas, confinar muitas pessoas num ambiente e seguir todos os protocolos sanitários, que é complicado. Você acha que vai ser difícil a retomada dessa... Já estão retomando, Francine. Na verdade, agora, para mês que vem, para junho, começam os cruzeiros na temporada. O Brasil só tem cruzeiro de novembro a abril, verão brasileiro. Na Europa, a gente começa o verão a partir do mês que vem. Eles já estão dizendo que vai haver essa retomada a partir de junho, tanto lá como no Caribe. Só que estão dizendo que vão aceitar só as pessoas que já estiveram com as 2 doses completas de vacina. Eu, como profissional da área de saúde, já estou vacinado, já estou dando graças a Deus nisso. Mas eles vão fazer os protocolos de teste de PCR antes do embarque, tudo. Mas tudo, a gente sempre já falei isso mais de uma vez, tudo é novidade, tudo é aquela história de experiência ou de tentativa e erro para ver se funciona. Já houve no outro verão europeu, no ano passado, quando eles baixaram a primeira curva, a primeira onda, já teve experiências de fazer cruzeiros e que houve uma disseminação a bordo. Eu espero que isso não aconteça, eu espero que controlem e que volte, porque é uma indústria que gera milhares de empregos no mundo inteiro, diretos nos navios e indiretos em tudo que envolve a logística desses navios, dessas companhias. Então é muito importante. A gente já teve companhias, assim como companhias aéreas estão passando por muita dificuldade, companhias de navios, companhias de cruzeiros já faliram, quebraram. Teve navios que eu viajei há 2, 3 anos atrás e que hoje são sucata, literalmente foram desmontados para venda de sucata porque as companhias não suportaram toda essa situação que está passando por causa da pandemia. É uma judiação. Viu? Eu quero deixar aqui, então, no ar um convite para a gente fazer uma gravação, para a gente continuar a nossa entrevista, daí a gente põe no nosso canal do YouTube, o podcast. Perfeito. Você aceita? Vai ser uma satisfação. Tem vários vídeos também no meu canal sobre as minhas viagens, com dicas. A gente não conseguiu abordar, uma das ideias era dar dicas de viagem, a gente não conseguiu abordar esse tema. Muita dica. Mas dá pra gente falar sobre isso. Tem muito conteúdo, tem muita história incrível. Olha, eu vou deixar aqui o convite para a gente fazer um podcast e pôr no nosso canal, o dele principalmente, porque é o canal. Maurício, conte a sua viagem. Eu acho que foi muito curta. Espero que vocês tenham gostado. Através das redes, ele responde perguntas, ele dá dicas, ele grava. Sim, é só mandar, a gente está à disposição. É sempre bom falar do que a gente gosta. É uma pena, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência de vocês. Vamos ficar agora com Rafael Pompeu, da Rock Estrada, com um som muito bom. Vamos lá! Caio sempre nos seus braços. Pobre diabo é o que sou. Um girassol sem sol, um navio sem direção, apenas a lembrança do seu sermão. Você é meu sol, 1,65 de sol, e quase o ano inteiro os dias foram noites, noites para mim. Meu sorriso se foi, minha canção também, e eu jurei por Deus não morrer por amor e continuar a viver. Como eu sou um girassol, você é meu sol.
você é meu sol. O meu som girassol, você é meu sol. Caio sempre nos seus braços. Pobre diabo é o que sou. Um girassol sem sol, um navio sem direção, apenas a lembrança do seu sermão. Morro de amor sol, você é meu sol. Como eu sou um girassol, você é meu sol. Como eu sou um girassol, você é meu sol. Valeu, obrigado. Olá, eu sou Cris Fratini e hoje a gente vai fazer uma dinâmica com você que está aí em casa ou no trabalho. A gente vai escolher uma carta e assim a gente pode dar uma orientação para alguma questão. De repente você está pensando no relacionamento, alguma questão ligada a trabalho, se faz uma viagem ou não. Então a gente faz assim, você pega, se concentra, pensa na pergunta que você quer fazer, leva um pouco a energia de presença para o coração, respira e escolhe carta número 1, carta número 2 ou carta número 3. Pensou? Vamos lá? Vamos juntos? Então aqui, para quem escolheu a carta número 1, sai a deusa Inanna com o sol. Então diz o seguinte, você tem que abraçar a sua sombra, ou seja, se você está com alguma questão, com algum medo, alguma insegurança, ao invés de você ficar chateado com aquilo ou ficar com medo, aceita, né? Traz para a tua vida, entende que é assim mesmo, não se cobra tanto. E aqui o sol está dizendo o seguinte, que se você conseguir se tranquilizar, tudo vai dar certo. Então assim, diminui o julgamento, aceita que as coisas de repente não são perfeitas ou não são como você gostaria, mas no final vai dar tudo certo. Quem perguntou a carta número 2, sai a Kotikui, que fala da dor, da entrega. E o caminho, olha, é uma dupla assim bem forte, porque assim, uma pede para você entregar. Entrega para uma ordem maior, entrega para o divino. Aqui de repente fala de alguma coisa muito difícil que aconteceu, de alguma mágoa, de alguma perda. E o caminho evolutivo, ele fala como se fosse um livramento. Então assim, entrega para o divino, que de repente as coisas estão difíceis, está um momento um pouco mais delicado, mas depois tudo vai dar certo, a mão divina vai cuidar de você. Quem escolheu a carta número 3, fala da deusa Maeve, que fala da responsabilidade, junto com a carta número 9, que fala do sábio, do eremita. Então assim, são cartas super complementares, né? Porque uma fala de responsabilidade e a outra de sabedoria. Então assim,
Para que você consiga ter o melhor resultado dentro dessa questão, haja com muita ética, faça o que você gostaria que fizesse para você, pensando no que é bom para todos, né? Porque o que é bom para todos. E o eremita, ele fala assim, decide sozinha, não fica ouvindo muita opinião, se concentra, acredita na tua sabedoria interna e faz realmente assim o que você gostaria que fizesse para você, que daí vai dar tudo certo. Então tá bom, a gente fica por aqui com a dinâmica de hoje. Volte a sorrir naturalmente. Você que está nos assistindo e deseja dentes fixos em até 48 horas, agende uma avaliação com o Dr. Rogério Rissato. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui no cantinho da tela e agende uma avaliação hoje mesmo. Olá, eu sou Cris Fratini, sou taróloga e a gente vai falar um pouco das energias para os horóscopos, signos, através da carta do tarô. Vamos lá? Áries, olha, a gente já começou quente aqui. Áries sai com a cobra. Ariano, semana de tomar cuidado com a energia e com as pessoas também, né? As pessoas ao seu redor, as situações. Então, uma semana de atenção, cuidado, o que fala. Se for assinar contrato, então, atenção redobrada, tá legal? Touro, sai com a carta dos ratos. Os ratos também, eles pedem atenção. Os ratos, eles significam prejuízo, pode ser de energia, pode ser material. O que ele fala? Para você descansar um pouco mais, se hidratar, cuidar da saúde, cuidar também dos utensílios, da tua casa, do teu trabalho. Então, taurino, atenção também, assim como o ariano. Gêmeos, sai com a carta da montanha. A montanha, ela fala de estabilidade, de segurança. Então, tá tudo bem com você, geminiano. Seguindo para câncer, sai com a carta das crianças, que falam de uma novidade e uma novidade positiva. Se lembra lá do teu sonho de infância, das coisas que você gostava, do que te faz bem? Então, é essa energia que você tem que conectar. Leão, sai com a carta do chicote. Leonino, atenção! O chicote, ele fala de julgamento, ele fala para você assim pegar um pouco mais leve com você mesmo, com as pessoas, e pode ser também que você seja repreendido de alguma forma. O chicote, ele também pede pra gente se lembrar dos limites. Então, atenção a essas coisas. Virgem, vamos lá. Virgem sai com a árvore, que fala dos frutos, da colheita, de coisas positivas, de trabalho que você está realizando, que de repente agora vai dar certo, agora vai sair. Então, uma energia bem propícia aí. Libra sai com a chave fala de resultado e resultado positivo, a chave é a solução. Então, se tinha alguma coisa que não estava indo tão bem, essa é uma semana legal para você se concentrar nisso e conseguir solucionar essa questão. Vamos lá para Escorpião, que sai com a carta da cruz. A cruz fala de bênção, fala de conexão com o divino, fala dos sacrifícios necessários também, que às vezes a gente tem que deixar algumas coisas de lado para que as coisas novas e boas possam vir. Então a gente segue para Capricórnio, que sai com a torre no baralho cigano, que é o que a gente está trabalhando hoje. Ela fala de espiritualidade, ela fala da ligação, né, do céu com a terra, do seu eu divino. Então uma semana realmente de conexão, aquela semana onde você vai pegar e pedir para Deus, olha, me mostra o caminho, é por aqui mesmo que eu tenho que ir. Então é uma semana de muita proteção espiritual. Aquário sai com a carta dos lírios, também é uma carta ligada à espiritualidade, ligada à fluidez, né? Tem aqui uma cachoeira, os lírios, então aquela semana de entrega, aquele momento que você entrega tudo o que você quer para uma ordem maior e fala assim, olha, que seja feita a vossa vontade. Peixes, sai com a carta do cigano, o pisciano. O cigano é empoderado, ele tem atitude, ele tem ação, ele tem iniciativa. Então aproveita essa semana para você também dar atenção ao seu poder pessoal. E agora a gente vai pegar uma carta do tarô do Ganesha, né, do deus da prosperidade, para a gente falar um pouco que energia é legal a gente sintonizar essa semana. Vamos lá? Ganesha está falando de promessas de futuro. Então, coisas boas vindo num futuro próximo, né? O tarô, ele sempre fala de energias que estão aí para acontecer. Então, se você está um pouco desanimado, se as coisas não estão muito como você gostaria, acredita que tudo vai se abrir. Tá legal? Uma boa semana e a gente se vê na semana que vem. Até lá!